Hoje a gente vai conhecer o trabalho da STEC, que é líder do setor elétrico e desde 2021 é signatária do Pacto Global da ONU. A gente vai falar sobre o trabalho dessa empresa, sobre as práticas ESG que essa empresa assumiu ao longo dos anos. Para falar conosco hoje, a gente conversa com o Clécio Souza, ele que é CEO da empresa. Clécio, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Eu tenho um prazer de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação falar um pouco desse tema, que eu sou bem conectado com a parte de ESG. Então, acho que a empresa também tem uma estratégia muito bem definida. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. O prazer é todo nosso, Clécio. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da história da empresa e esse trabalho, essa ligação que a empresa do setor elétrico tem com as práticas ESG. Pode falar um pouquinho para a gente sobre o caminho da STEC ao longo dos anos e também com esses trabalhos sociais, de sustentabilidade e de governança? Legal. Falando um pouquinho da STEC, né? A história da STEC foi uma empresa, é uma empresa brasileira, né? Que foi adquirida pelo Grupo Schneider em 2011. Schneider é a empresa mais sustentável do mundo, né, eleita agora, então a gente tem trabalhado muito nas pautas também. Você fala, por que ter a STEC e ter a Schneider? Por que duas marcas? Né? Então, falando um pouquinho da história, você precisa adaptar um pouco as ofertas para os mercados regionais, principalmente quando a gente fala da questão residencial. A STEC é uma marca focada para o mercado da América do Sul. Geralmente você tem plataformas globais com Schneider, mas a gente trabalha muito bem com a plataforma local, e para isso a gente precisa de desenvolvimento local. Então, você precisa se adaptar às necessidades de negócios para as regiões. Então, como que eu posso dizer isso? Vou dar um exemplo super simples para você. Qual que é a questão hoje de uma aplicabilidade de uma casa? Você tem questão de segurança muito mais forte na América do Sul do que na Europa. Então, quando você desenvolve um produto, você está pensando na questão de segurança, conectividade dessa casa. Questão de sustentabilidade são valores diferentes que você tem para a América do Sul e para a Europa. Não estou dizendo que o público no Brasil ou o público na América do Sul não tá de olho, não. Os valores são diferentes. E por isso a gente tem a STEC para fazer essa conexão cada vez mais dentro do mercado sul-americano. Então, uma marca que respira Sul-América, tendo sim uma multinacional do grupo Schneider. Então, a gente está falando de um público, aproveitar que você falou de público, que é um público que está com um diferencial, assim, é um público que está querendo produtos sustentáveis, produtos que façam a diferença. Hoje a gente tem um público mais consciente dessa necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos sustentáveis da STEC e a relação aí com esse público que está cada vez mais consciente da necessidade de uma mudança imediata nos hábitos, no dia a dia. Como que é lidar com esse público? E me fala um pouquinho sobre os produtos da STEC. Legal. A gente tem focado muito na gestão de energia das residências. Então, a STEC tem trabalhado muito nisso. Então, se você vê todos os lançamentos que a gente está trazendo aqui para a FEICOM, da onde a gente está falando aqui, a gente está muito focado nessa questão de gestão de energia para equipamentos, para residência. Então, todo e qualquer processo que a gente está fazendo é em cima disso. Por exemplo, você passa a ter uma gestão simples de um ponto de energia. Então, aquela lâmpada, possivelmente, que ficaria ligada no jardim, você consegue saber dentro do aplicativo se ela está ligada, desligada, e quanto tempo, teoricamente, você utiliza ela durante a semana. Então, você começa a criar alguns mecanismos de gestão para que aquela pessoa possa gestionar a energia da sua casa. E começa a criar, consegue fazer isso de uma maneira para que você possa evoluir e fazer uma gestão de energia. Futuramente, né, e agora também, você pode trabalhar cada vez mais. Eu vou trabalhar com a energia da concessionária, eu vou trabalhar com a energia da minha geração de energia da minha própria fonte, eu vou trabalhar com a geração de energia ou também muito nessa gestão da energia da residência. Da onde vem a energia, como eu meço a energia e como eu também faço
de conforto e gestão desses devices. Então, é isso que tem trabalhado bastante. Na feira aqui, a gente tem trazido praticamente todas as soluções neste contexto para mostrar essa mudança de comportamento do usuário. No Brasil, eu posso dizer bastante conectividade, é um ponto que o pessoal gosta bastante. Então, começa-se, sim, trabalhando com conectividade de pequeno porte, depois passa-se a gestionar, e aí começa a ter uma questão de gestão de energia, e aí a gente começa a falar de ESG dentro das casas. Então, hoje esse tópico já é muito forte na indústria, mas a gente está começando a ver isso muito forte na residência também. E cada vez mais conectado com aplicativos que tem dentro da residência, como alguns assistentes, como Alexa, Google Home, Siri. Então, essa conectividade de gestão também está dentro dos assistentes dentro das casas. E é isso que a gente tem trabalhado na nossa tecnologia. Queria levar a pauta agora para dentro da própria Stack. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre as ações que vocês adotaram na Stack, o impacto de, por exemplo, adotar energia limpa nas fábricas, num espaço tão grande como as fábricas. Queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos de sustentabilidade dentro da Stack. A gente tem alguns projetos dentro de sustentabilidade dentro da Stack. Acho que, assim, a gente tem todas as fábricas que a gente tem da Stack, ela é 100% renovável. Então, toda e qualquer energia que a gente utiliza dentro das fábricas são 100% renováveis. Então, realmente, não é só a gente falando que a gente gestiona a energia dos outros, mas também gestionando a nossa energia. Então, a gente tem esse projeto. A gente trabalha muito com o processo de medição, de segmentação dentro da própria planta, para que você possa saber, olha, quanto que essa linha está gastando com energia, quanto que esse processo está gastando com energia, para que a gente possa endereçar isso também para cada tipo de produto e medição. Esses são pontos chaves que a gente trabalha dentro da estruturação da Stack, dentro das plantas. Tem trabalhado também bastante a questão do projeto na parte social. Então, quando a gente fala de social, a gente tem trabalhado muito na divulgação da marca para os eletricistas. A gente na feira está trazendo uma página específica para o eletricista de treinamento e de melhoria cada vez mais para esse público. A gente sabe que quando a gente eleva e certifica esse eletricista e passa a utilizar a nossa marca, é uma referência, e ele aprende com a nossa marca, ele aprende fazendo instalações corretas, e isso socialmente ajuda muito a gente na evolução da plataforma e também a evolução dos profissionais como o mercado elétrico e a qualificação dessas pessoas. Então, a gente tem duas vertentes, né? Sim, falando da energia das fábricas, mas também um aspecto muito forte socialmente. Aproveitando que está falando de a questão social, né? Vocês têm um projeto de redução de acidentes de trabalho também. Queria que você explicasse isso e o impacto na vida do trabalhador de ter consciência que a empresa está se importando ali com a segurança do trabalho dele. A gente trabalha muito com uma norma específica, NR12, né? Todas as fábricas têm dentro de NR12, acidentes zeros dentro da planta, esse é o foco da gente. Toda e qualquer máquina, tem máquinas que a gente faz aquisição, muitas delas a gente faz adaptação da máquina para que a gente possa ter uma segurança 100% da operação, programas de treinamento todo o tempo, consciência de treinamento sobre operação dentro da fábrica. A gente tem um foco muito grande em segurança. Reuniões todo e qualquer turno que começa na fábrica, a gente fala sempre de segurança. Eu, outro dia, entrei na fábrica e fui entrar sem o protetor auricular. Eu achei muito legal, porque mesmo eu sendo o presidente, a pessoa de segurança veio atrás de mim e falou, olha, você está sem o protetor auricular. Então, é uma cultura que a gente tem que é preservando muito a questão da segurança. E vale lembrar também, eu acho que um ponto legal, a fábrica de Guararema Mossa tem mais de 50% da operação também são de mulheres. E lideranças também são mulheres. Isso também, para a gente, é algo muito legal de falar. Né? A fábrica é elétrica, pode ser equipamento pesado. Não, mas a gente tem mais de 50% da fábrica como mulheres e a liderança também da fábrica com mais de 50% mulheres. Agora, e também estamos no caminho para Manaus para chegar nesses números também. Essa prática de governança, né? Queria que você também falasse um pouquinho sobre ela e sobre o impacto disso na rotina do trabalho, esse exemplo que vocês dão da força da mulher no papel de liderança, a importância de ter isso no ambiente de trabalho. Sabe que a gente ganha muito com isso, né? Esse equilíbrio traz alguns pontos de vista da
na questão da mulher dentro da planta, dentro do processo. A gente tem ganhado muita questão de inovação, ponto de vista diferente. Acho que dar esse espaço e essa voz para a gente também traz com que a gente tenha bastante relevância. Inovação, visão principalmente do consumidor. E às vezes esse consumidor tem uma visão, se você tem só gente no P&D que é masculino, você não tem algumas visões, alguns filters que você poderia implementar. E isso ajuda muito dentro do processo. A visão feminina dentro da planta tem nos dado também bastante acesso. E você levar essa voz tem ajudado bastante a resolução de muitos problemas e performance dentro da planta. Tá certo. Clécio Souza, CEO da STEC, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Eu que agradeço por estar aqui, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você sobre sustentabilidade, práticas sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.